E aí galera que lê gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João. O vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico para a gente conversar um pouquinho a respeito da questão de organizar o nosso tempo para a gente poder ler gibi. Sim, organizar o tempo para a gente poder ler gibi. Eu olho assim para a vida moderna e toda a correria que a gente tem. Se a gente não se organiza para fazer as coisas, a gente acaba não conseguindo fazer, porque a gente sempre está ocupado, sempre está correndo atrás de alguma coisa, sempre tem alguma coisa para fazer, a gente sempre tem uma obrigação a fazer, a gente está dando atenção a alguma coisa constantemente. E por causa disso, às vezes a nossa leitura de quadrinhos acaba ficando prejudicada. E eu digo isso por quê? Porque por um bom tempo eu lia quadrinho justamente dessa forma, sem me organizar. Então, sobrava uma brechinha aqui, eu estava lendo gibi. Sobrava outra brechinha acolá, eu estava lendo gibi. Sobrava uma outra brechinha ali, eu estava lendo gibi. Só que o problema disso é que não existia aquele momento específico para eu poder ler o quadrinho. E não só isso, em alguns desses momentos eu deveria estar, por exemplo, com a minha família, e em vez de estar com a minha família, o que eu estava fazendo? Eu estava lendo gibi. Então isso prejudicava uma outra área, que é o campo do relacionamento familiar. Isso não é bacana. Então o que eu comecei a fazer? Eu vi que eu precisava organizar melhor o meu dia. Eu vi que eu precisava aproveitar melhor o tempo que eu tenho para a leitura de quadrinhos ser encaixada dentro deste tempo. Uma vez que eu aprendi a fazer isso, já tem um bom tempo que eu faço isso, inclusive um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a minha rotina, né, diária, e como que eu encaixo isso tudo, né, na questão de ler quadrinhos. Hoje eu posso dizer a você que eu consigo separar aproximadamente 1h30 por dia para poder ler quadrinhos. Por quê? Porque diante da organização que eu acabei me submetendo e também me auto-impus para eu poder fazer as coisas direito, o que acabou acontecendo? Eu leio quadrinhos entre 8 e 9 da manhã e leio quadrinhos entre 1 da tarde e 1h30 da tarde. Então eu tenho 1 hora de manhã e meia hora dentro do meu horário de almoço. Por quê? Porque entre 8 e 9 eu tenho esse tempo livre para poder fazer isso aí. Aí às 9 para frente eu estou ocupado. Aí 11h30 da manhã até 1h30 da tarde eu estou em horário de almoço. Entre 1 e 1h30 dá para eu ler quadrinho. Da 1h30 para frente eu estou ocupado o tempo todo. E depois à noite eu não leio gibi, porque é hora de eu também dar uma atenção para minha família. E alguns dias da semana à noite eu também tenho compromissos e por causa disso não há condições de eu fazer isso, ou seja, de ler o gibi. Então eu consegui dar uma organizada no meu tempo para ter 1h30 de leitura de gibi por dia. E quando eu digo leitura, eu estou falando daquela leitura de qualidade, da gente ler direito, a gente não ler gibi correndo, não ficar só correndo o olho nas páginas e lendo de qualquer maneira e perdendo informações importantes da leitura. Então, o que acontece? Hoje eu consigo fazer isso. Como que eu consegui fazer isso? Me organizando e me impondo essa rotina. Porque se a gente não se impor a rotina, a gente não se acostuma com ela. E uma vez que a gente não se acostuma com ela, a gente nunca coloca ela realmente em prática, porque a gente começa a inventar umas coisas, ou a gente começa a colocar algumas outras coisas naquele horário, e nunca a gente tem um momento específico, preciso para isso. Então, meu conselho a você é muito simples. Procure organizar o seu tempo, procure achar aí na sua agenda, no seu dia a dia, aquele momento que você pode realmente ler quadrinho, que seja no translado da sua casa para o trabalho e do trabalho para casa. Sabe, aquele momento que você está lá no ônibus e de repente dá para ler gibi, aquele momento que você está no metrô e de repente dá para ler gibi. Então, se é um momento que dá para ler gibi, leva um gibi contigo aí na sua mochila, pega ele e lê no caminho. Às vezes você tem um horáriozinho em casa que dá para fazer isso. Mas por quê? Porque à medida com que a gente vai se organizando, a gente vai ver que priorizando determinadas coisas, a gente acha sim um tempinho para fazer aquilo que nos faz bem, aquilo que alegra o nosso coração. E ler gibi é uma coisa, por exemplo, que dá uma alegria aí no nosso coração, porque é um hobby que a gente tem, né? Os nossos queridos gibizinhos fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso contexto. Então é importante a gente poder estar organizando o nosso tempo para poder fazer assim. E talvez você pense assim: João, eu estou tentando fazer isso, mas eu ainda não consegui, eu estou vendo qual que é o melhor tempo, qual o melhor horário, eu estou com dificuldade ainda. Eu quero dizer uma coisa para ti: se você não priorizar isso, você não vai fazer, e se você ficar esperando o momento certo, aquele momento perfeito para começar a
pôr isso na sua agenda para ser aquele momento específico, você não vai fazer nunca, porque todas as vezes que a gente fica procurando o momento certinho, perfeito para fazer alguma coisa, a gente nunca consegue fazer. Então é começando a fazer que a gente começa a criar rotina, começa a criar hábito, é repetindo aquilo todos os dias que vira hábito na nossa vida, que começa a realmente estar encaixado dentro da nossa agenda diária. Então hoje eu consigo ler gibi de manhã, entre 8 e 9 da manhã, de segunda a sábado, e consigo ler gibi de 1 a 1h30 da tarde, de segunda a sexta. No sábado à tarde eu não consigo, e domingo nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Estou ocupado o tempo todo. Então eu consigo ter esse tempo. Aí, consequentemente, eu consigo dar uma controlada na minha pilha de leitura e consigo, aí, com isso, estar apresentando para vocês um volume de leitura significativo quando a gente pega aí, por exemplo, as leituras do mês. E eu não faço essas leituras correndo, eu vou lendo tranquilamente por conta dessa organização do tempo que me ajuda muito, mas muito, para poder estar lendo o gibi, porque me incomodaria muito estar comprando e não conseguir ler, né? Isso me incomodaria muito. Então, eu consigo hoje ter uma leitura de qualidade, eu consigo ter um tempo para isso específico no meu dia a dia, porque eu consegui me organizar. Há alguns anos eu venho fazendo isso, principalmente na parte da manhã, e tem mais ou menos alguns meses que eu coloquei o quadrinho também entre 1 e 1h30 da tarde para fazer as minhas leituras, e isso tem sido assim bem expressivo, bem significativo para mim, podendo ter assim um volume de leitura bacana e também, como eu disse, sem precisar ler correndo, lendo com qualidade, aproveitando o máximo que eu posso da história do gibizinho que está na minha mão. Mas você, como é que você lida com isso? Você está tendo tempo? Você se organiza, não organiza? Você está fazendo do jeito que dá? Você está passando às vezes 15, 20 dias sem ler um gibi por causa da correria da vida? Como que você está fazendo isso? Você está conseguindo realmente organizar o seu tempo, o seu dia a dia? Ou você está fazendo as coisas de forma atropelada? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E um recadinho final, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento, se inscreva no canal e também esteja clicando aí no sininho para que você esteja recebendo notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. E se for fazer as suas compras na Amazon e quiser ajudar o canal, link na descrição do vídeo. Mas, fico por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.